Muito bem, vamos falar então sobre a memória na Roma Antiga. E para fazer isso, eu vou me ater sobre as três fontes mais antigas das obras retóricas que tratam sobre memória, que são a Retórica Irêneo, Anônima, Retórica Irêneo, o De Oratore, Diálogo de Cícero e o capítulo 2 do livro 11 da Instituti Oratoria de Quintiliano. Para falar da memória na parte mais específica, mais técnica, eu vou me valer dessas três obras, então. Para a parte mais genérica, em que eu vou fazer algumas observações de cunho mais genérico, eu vou lançar mão de outras obras, como vocês vão ver. Bom, então vamos começar. Começando, então, por essa inserção da memória no sistema das partes da retórica. Para isso, eu vou ler dois trechinhos bem curtos das obras mais antigas sobre retórica que chegaram até nós, que são a Retórica Irêneo e o Da Invenção de Cícero. Nós não sabemos a data exata de nenhum dos dois, nem qual foi escrito primeiro, mas nós sabemos que são as obras mais antigas de retórica a chegarem até nós completas. Então, é interessante ler esses passos porque eles vão mostrar que já há um sistema, um sistema de partes, de 5 partes, que seriam tradicionais, não é, pela a história da retórica no Ocidente, e que elas estão pela primeira vez consolidadas aqui. Por exemplo, diz a Retórica Irêneo aí, no livro 1, seção 3. É preciso, então, que o orador apresente invenção, disposição, elocução, memória, proferimento. No passo análogo do da invenção de Cícero, ele diz: as partes, ou seja, as partes da retórica, são aquelas enunciadas pela maioria: invenção, disposição, elocução, memória, proferimento. Então, aqui é crucial quando Cícero diz que são enunciadas pela maioria, ou seja, é a primeira vez que nós temos a memória inserida no sistema, mas não foi nem a Retórica Irêneo, nem o Cícero no da Invenção o responsável por essa inserção. Ela já foi feita antes deles e já está consolidada antes deles. Agora, quando exatamente isso foi feito não se sabe. Quase com certeza foi feito em época helenística, não é? Por quê? Nós sabemos que Aristóteles não trata da memória e que Teofrasto faz uma divisão em 4 partes, ou seja, invenção, disposição, elocução e atuação. Então, nós sabemos que Teofrasto não falou da memória e, por conta disso, a sistematização da memória como parte da retórica aconteceu em algum momento entre Teofrasto e esses dois textos aqui, que foram, como eu disse, escritos, nós não sabemos a data exata, mas quase com certeza foi em meados da década de 80 a.C. Bom, além disso, é interessante observar que, quando a gente pensa nessas 5 partes, elas não são iguais para quem estuda modernamente retórica. Por quê? Porque a invenção, a disposição e a elocução você consegue ainda rastrear quando você lê um discurso antigo, um discurso de Cícero, ou entre os gregos, um discurso de Demóstenes. Mas a memória e o proferimento, você não tem como saber se o que o orador falou ali e depois escreveu, né, na versão escrita, fez a versão escrita. Nós não temos como saber se ele lembrou do que ele havia planejado, se ele improvisou, etc. Nós não temos como saber isso. E também não temos como saber como ele atuou, como foi o uso da voz, da gesticulação, os movimentos, etc. Então, há uma pequena diferença aí que é importante para nós. Do ponto de vista da memória, a gente só conhece a memória dos oradores por testemunhos indiretos. Né? Nós não temos esse acesso direto à memória dos outros oradores, como os antigos tinham. Não é? Você está assistindo a um discurso
e o orador, você percebe que o orador se esqueceu do que ia falar. Você tem um acesso direto a isso. Nós não. Nós temos que ir pelas anedotas, pelos relatos indiretos. Bom, continuando. Definições de memória, vou buscar nessas mesmas duas obras, nesses mesmos manuais de retórica. São definições quase idênticas. A retórica Irênio fala que a memória é uma percepção mental firme, ou sólida, se preferirem, da matéria, das formulações e da disposição. Então reparem que eu estou traduzindo rerum, literalmente coisas, por matéria, ou seja, uma tradução mais genérica. Verborum, literalmente é palavras, eu estou traduzindo por formulações. Também é uma solução de tradução. Né? Uma tradução mais tradicionalista seria algo como uma percepção mental firme das coisas e das palavras. As coisas se referem à matéria, aos temas, aos assuntos, aos argumentos. E as palavras referem-se às formulações usadas pelo orador. Seja uma palavra tomada isoladamente, sejam as palavras tomadas em conjunto. E disposição é a terceira parte da retórica. A definição do De Inventione é um pouquinho diferente porque não tem a disposição. Por outro lado, há um probleminha no texto latino, tal como transmitido, e eu não duvido que na versão original estivesse esse dispositio também. Ele diz, memória é uma percepção mental firme da matéria e das formulações. Então, basicamente a mesma coisa, sendo que alguns estudiosos deletam, apagam esse ad inventionem, que não faria muito sentido para a invenção. Muito bem. Passando então para a função da memória para o orador. Eu vou começar com textos mais genéricos e depois nós vamos ver exemplos mais específicos daquilo que os próprios autores de obras retóricas colocam como a função da memória. Evidentemente, a função da memória ela é mais ampla no mundo antigo do que o que eu vou colocar aqui. O meu recorte é tal como dito nas obras retóricas, mas se a gente extrapolar, daria para falar que faz parte do sistema educacional romano, por exemplo, não é? E que tinha uma importância muito maior do que hoje em dia e tal. Ok, isso de maneira geral. Mas, ficando aqui no domínio específico das obras retóricas e da importância da memória para o orador especificamente, eu vou usar esses testemunhos e a gente vai ver que eles vão se complementando de certa forma. De passagem, nós vamos ver algumas imagens, algumas metáforas que são usadas para a memória. Então, por exemplo, no comecinho do tratamento da memória na retórica Irênio, que fica lá no final do livro 3, o que ele diz? Quando ele vai passar para o assunto da memória, ele diz: passemos agora ao repositório dos argumentos elencados e à guardiã de todas as partes da retórica, a memória. Bom, o que chama a atenção aqui? Ele vai usar duas imagens que são tradicionais e que se repetem tanto na retórica Irênio, quanto em Cícero, quanto em Quintiliano, que é a memória como tesauros e a memória como custos. Tesauros, a palavra que muitas vezes se traduz por tesouro, eu prefiro traduzir por repositório, que eu acho que é um sentido que dá mais conta, de maneira mais clara e direta, do que eles querem dizer. Evidentemente que o sentido de tesouro e de riqueza, ele está, de certa forma, envolvido, não é? Porque se você guarda um monte de coisas importantes, é evidente que isso constitui um tesouro. Mas eu prefiro o sentido que é dicionarizado, né, de repositório, para ficar mais claro que a memória é onde se guarda um monte de coisas. E quais são essas coisas? Veja que interessante. Ele diz, dos argumentos elencados, literalmente inventorum, das coisas inventadas. Então, tecnicamente seria, aqui ele está se referindo mais especificamente à invenção. Alguns traduzem por das ideias elencadas, poderia ser da matéria elencada, né, inventariada.
eu prefiro evitar inventada, né? Porque é uma descoberta, invenção, elenco e tal. Eu acho que elenco aqui é um pouco mais preciso. E veja que interessante. Então, Thesaurum Inventorum diz respeito à invenção, a primeira parte da retórica. Mas a segunda é a guardiã de todas as partes. Ou seja, para o autor da retórica Irênio, a memória vale tanto para a invenção, como para a disposição, como para a elocução, como para a atuação. Todas essas partes e toda a sua preparação, você a armazena e confia à guarda da memória. Ou seja, ela coordena tudo, ela guarda tudo que diz respeito às partes da retórica. Bom, passamos para o De Oratore, que é uma obra que foi publicada, essa nós sabemos com absoluta exatidão, por uma carta de Cícero. Ela foi terminada e colocada em circulação em 55 a.C. Portanto, mais ou menos 30 anos depois da retórica Irênio e da invenção, e é uma obra que reflete toda a experiência de Cícero com décadas de carreira oratória. E o que ele diz? O próprio Cícero aqui está no prefácio, ele está falando em própria pessoa, né? Não é uma personagem que está falando aqui. Ele diz: o que dizer do repositório de todas as coisas, a memória? Cremos que, a não ser que ela seja usada como guardiã dos argumentos e formulações elencados e pensados, todos os demais elementos, ainda que absolutamente esplêndidos num orador, acabarão caindo por terra. Veja que interessante, ele usa décadas depois as mesmíssimas expressões da retórica Irênio. Thesauros e custos. Aí, Thesauros, que eu estou traduzindo de novo, repositório do quê? Ele é genérico, de tudo. Rerum omnium. Me parece que aqui ele não está pensando em res como no sentido técnico de matéria, mas de tudo. Ele está pensando de maneira genérica, uso genérico da expressão. Por isso que eu traduzi de todas as coisas. Repositório de todas as coisas. E guardiã do quê? Aí, veja, quando ele fala dos argumentos e formulações, ele está pensando na invenção de um lado e na elocução de outro. Então, aqui ele se restringe um pouco, né? Ele se restringe, ao contrário do que a gente vai ver no passo seguinte. Então, aqui, primeiro é genérico e depois ele fala de invenção e de elocução, a memória meio que comandando. Bom, aí nós vamos para um testemunho das partições oratórias, que é uma obra também de maturidade de Cícero, mas que nós não sabemos a data exata. Uma possibilidade que se aventa seria 52 a.C., portanto, 3 anos depois do De Oratore que a gente acabou de ler. E lá no comecinho das partições, o Cícero coloca a questão de uma maneira muito, muito interessante. Ele diz: em sentido próprio, fala-se de invenção no domínio da matéria, de elocução no domínio das formulações. Já a disposição, embora seja comum aos dois, refere-se à invenção. A voz, a gesticulação, a expressão e a atuação como um todo são companheiras da elocução. De tudo isso, a memória é guardiã. Então é um passo fabuloso para quem está pensando nas partes da retórica e, sobretudo, na relação entre elas. Tá? Na relação entre elas. Para nós interessa, sobretudo, o quê? Que ele fala que a memória é guardiã de todas as partes. Então, aqui nas partições, ele concorda com o que disse no texto 1 ali, a retórica Irênio, né? Guardiã de todas as partes. Aqui é a mesma coisa. No De Oratore, a gente viu, primeiro ele foi genérico e depois ele falou invenção e elocução. Aqui nas partições, ele joga para todas as partes. É fabuloso esse passo, pena que não dá tempo de tratá-lo de maneira mais detida. Bom, para encerrar essa parte da função, agora de maneira mais detalhada,
Agora nós vamos para o centro do diálogo do De Oratore, e agora não é mais o Cícero falando em própria pessoa, lá no prólogo, como a gente acabou de ler agora há pouco, mas é o personagem Antônio. Personagem Antônio. E esse personagem Antônio, ele havia escrito uma obra que infelizmente não chegou até nós, que era um libellus, né? Um libelo, um pequeno livro, pequeno tratado sobre o orador. E Cícero coloca o personagem Antônio comentando esse libellus. E veja o que ele diz. Nesse libellus, o Antônio fazia uma distinção interessante entre o dissertus e o eloquens. Ou seja, na minha tradução, o orador que é apenas expressivo e aquele que é verdadeiramente eloquente. E olha que interessante que o eloquente vai apresentar a memória. Vamos ver como ele coloca isso. Estabelecia que expressivo, eu, Antônio, estabelecia que expressivo é aquele que é capaz de discursar com bastante argúcia e clareza diante de um público comum, em conformidade com a opinião usual das pessoas. Então, isso é a definição do dissertus. Mas olha o que ele fala do eloquence, do eloquente. Ao passo que eloquente é aquele que é capaz de ampliar e ornar de modo absolutamente admirável e grandioso o que deseja. E aí, a parte da memória, e que retém na mente e na memória todas as fontes de todos os conhecimentos que se relacionam ao discurso. Então, aqui de novo é rerum, coisas, e eu estou traduzindo por conhecimentos por causa do contexto da discussão. Por quê? Porque na discussão do De Oratore, sobretudo desse livro 1, trata-se da questão dos vários conhecimentos, das várias artes, os vários ramos de conhecimento que o orador deve ter. Nessa chave, eu traduzo rerum por conhecimentos e você vê que a memória, ela aqui, ela está assumindo uma condição muito mais importante do que a gente viu nos testemunhos anteriores. Ou seja, porque ela traz, nós diríamos em termos modernos, né, a memória ela é responsável por toda a bagagem cultural e técnica do orador. Todos os conhecimentos de tudo que você pode imaginar, né, seja de filosofia, de história, de direito, etc., tudo isso vai ser gerido e guardado pela memória, tá certo? Então essa passagem é fabulosa, a maneira como ele coloca o Antônio tratando. O passo seguinte também é o personagem Antônio, mas aí já naquela passagem em que ele trata especificamente da memória, na passagem mais técnica que ele fala da memória. E aí ele fala especificamente da utilidade da memória. E é muito rico. Veja o que ele diz. São exemplos muito concretos e que são frutos, evidentemente, da experiência. Dentro da ficção do diálogo, da experiência de Antônio. Mas fora dela, da experiência do próprio Cícero, evidentemente. Eu falei, o Cícero tem décadas, 26 anos, na verdade, de experiência como orador, quando ele escreve o De Oratore. Então veja o que ele diz, ó. Preciso dizer qual é a vantagem da memória para o orador? Como é grande a sua utilidade? Como é grande a sua força, ou poder, se preferirem, wis? Reter o que nos foi informado ao assumirmos a causa, o que nós mesmos refletimos, todos os pensamentos estarem fixos na mente, todo o aparato das palavras estar inteiramente classificado, de tal forma ouvir a fonte de nossas informações ou aquele a quem devemos responder, que não pareçam derramar seu discurso sobre os nossos ouvidos, mas gravá-los em nossa mente. Dessa forma, apenas os que têm uma memória poderosa sabem o que, quanto e como falarão, o que já responderam, o que ainda falta responder, e lembram de muitos elementos que já trataram em outras causas, de muitos outros que ouviram em causas alheias. Bom, aqui é muita coisa está envolvida pela memória. Então ele diz, o que nos foi informado ao assumirmos a causa, ou seja, quando o orador assume uma causa e na parte de preparação ele ouve do cliente o que aconteceu, a versão do cliente, a versão dos fatos. Então isso vai ser guardado na memória.
o que nós mesmos refletimos sobre isso. Ou seja, isso também vai ser guardado na memória. Vai juntando os pensamentos, a parte da invenção, o aparato das palavras, diz respeito à elocução, fonte de nossas informações, de novo, né? Quando ele se prepara, ou aquele a quem devemos responder. Então, você ouviu um acusador, ele está falando coisas que você vai ter que responder e você não pode esquecer ali no calor do momento que você tem que responder. Você não pode deixar sem resposta. Tudo isso a memória vai estar coordenando. Então ele está falando assim, não foi derramado em nosso ouvido e vai passar batido. Não, foi gravado em nossa mente. É a memória que possibilita isso. De novo, é um testemunho riquíssimo, né? E por fim, eu estou correndo um pouco por causa da questão do tempo, por fim tem o quintiliano, que vai mais ou menos nessa mesma linha, embora um pouco mais sintético. Logo no comecinho, na abertura do tratamento do capítulo sobre a memória, ele diz: e todo o trabalho de que falamos até agora é inútil se as demais partes não forem abarcadas por essa espécie de sopro vital. De fato, todo aprendizado depende da memória, e o que nos foi ensinado é vão se nos escapa qualquer coisa que tenhamos ouvido. E essa mesma capacidade oferece provisões, por assim dizer, de precedentes, leis, consultas legais, afirmações, enfim, e ações que o orador deve ter em abundância e sempre à mão. Não é à toa que ela é chamada de repositório da eloquência. Veja que interessante. Do ponto de vista das imagens, ele apresenta três metáforas ou imagens que ele usa para se referir à memória. Primeiro, spiritus, hoc velut spiritu, que eu traduzi por essa espécie de sopro vital. Ele também fala em cópias, que eu traduzi por provisões, poderia ser reservas também. E, por fim, aquela de sempre, tesauros, o repositório, o tesouro, mas veja, ele não fala de todas as coisas, como disseram os outros, mas ele fala da eloquência. Então, também ele associa a memória à eloquência, tal como o Antônio do De Oratória que a gente viu agora há pouco, tá? Bom, e além disso, veja, ele diz que a memória ela gere, ela cuida, ela guarda tudo. Aqui a gente está falando no livro 11, ou seja, já passaram 10 livros inteiros de doutrina. Então ele está falando, tudo que a gente falou até agora, se você não tiver memória, não vai ter servido de nada. Todo esse esforço em torno de tudo que eu falei até agora nesses 10 livros anteriores, não serve para nada. A memória comanda tudo. Então ela vale para todos os aspectos. Não é? Porque Quintiliano está falando com o orador desde o berço, ab incunabulis. Então, tudo ali é gerido pela memória. Então, o aprendizado, de maneira geral, depende da memória, é o que ele coloca, né? Omnis disciplina, memória constat. Todo aprendizado baseia-se ou depende da memória. E se você esquecer alguma coisa que você aprendeu, terá sido vão, ou seja, é como se você não tivesse aprendido. Certo? Bom, então é basicamente isso no que diz respeito às funções, tá? Nós temos algumas imagens, algumas são tradicionais e se repetem. Tesauros e custos estão em praticamente toda parte. Algumas mais específicas, como ele coloca aí, espíritos e cópia, tá certo? Muito bem.